E aí, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, seu narrador para mais vídeos. Se você ainda não assistiu a sessão, calma, porque a gente vai falar de uma coisinha bem rápida que aconteceu. É só uma questão visual que a gente viu no cenário, mas que dá para teorizar muito sobre a aparição do inferno dentro do Ordem Paranormal. E lembrando que tem citações no livro que parecem explicar o que é o inferno. Para quem já tá aqui, ó, há muito tempo, sabe que já faz 3 anos que eu fiz uma teoria falando sobre a possibilidade de termos o inferno nessa temporada. E agora as coisas estão caminhando para essa possibilidade. Então, foi isso aqui que apareceu na sessão, bem breve aqui para falar para vocês, que é a questão aqui do horizonte, né? Do ambiente. Que ele agora tá com uma névoa avermelhada, que ele agora está com características, né? As árvores agora estão como se fosse com musgos vermelhos, o próprio chão, a terra agora parece mais orgânica, feita de uma carne, de uma massa e coisas do tipo. Então a gente tá vendo pouco a pouco uma transformação desses arredores, né? Uma transformação do local em que eles estão. E o livro de Ordem Paranormal tem uma página específica que fala sobre algo parecido com o que a gente está vendo aqui, que é a página dos Kerberos, tá? Então o Kerberos vai estar na temporada. Se controla, a gente ainda não tá falando disso aqui, mas a gente ainda vai falar sobre essa possibilidade. Mas, no geral, é que aqui na página do Kerberos, a gente tem uma citação muito específica com relação ao inferno, obviamente, porque a criatura tem toda essa mística, né? Esse envolvimento com a questão do inferno. Além de falar que ele é o guardião dos portões do inferno, depois o texto vem para esta parte aqui, onde fala o seguinte, né? Um Kerberos só pode ser manifestado em um inferno. O que é o inferno? Ele vai explicar aqui. Uma área paranormal tomada pelo sangue, com a membrana devastada graças a brutalidades impensáveis. Um Kerberos, assim, aí aqui vai explicar mais sobre a questão do Kerberos em si. O que é mais importante dessa citação em si é que o Kerberos em si ele não pode ser invocado em um local que não é o inferno. Então, se o local da guerra já fosse o inferno, já teríamos a possibilidade de ter um Kerberos ali. E não temos um Kerberos, essa grande criatura do Ordem, porque esse local não é cabível para isso, ele ainda não está preparado. Mas, quando ele fala sobre matanças impossíveis, coisas assim difíceis de acontecer, coisas impensáveis, a gente pode cogitar que toda essa guerra, toda essa matança que a gente está vendo dentro dos episódios de Hexatomb, com assassinos, killers, devastadores que mataram centenas de pessoas, agora usando toda a sua brutalidade, depois de terem participado de um ritual extenso, né? Eles abriram o portal. A gente sabe que os portais foram abertos por cada um daqueles times e eles fizeram uma brutalidade, cada um deles, para poder abrir esse portal. A gente está vendo as intenções sendo intensificadas pela coroa de sangue ali naquele local, né? Pela coroa de espinhos ou sino de sangue, vamos falar assim. E, cara, eu acho que para mim tudo isso é uma indicação sobre essa possibilidade de que a gente está vendo uma formação de um inferno. Então, quando ele fala uma área tomada pelo sangue, o que a gente está vendo nessa exceção? O local ficando cada vez mais tomado pelo sangue, os arredores, a névoa, tudo agora parece ser feito de sangue. E para mim, isso é uma demonstração clara de que podemos ter então o nosso inferno invertido aparecendo. 3 anos, quase aí 3 anos. É só esperar até o dia 30, Selbit. 15 diazinhos, 14 dias para chegar. Olha só, o inferno vai aparecer em ordem. E aqui a gente falava num vídeo bem antigo sobre esse tal inferno invertido, né? Por que invertido? Por causa que a gente tem ali na temporada Calamidade uma pessoa que viu o inferno. E a descrição do Selbit é que o inferno é quase como se fosse um mar de sangue, só que ele é invertido, né? Então a gente não sabe se isso tem uma chance de aparecer ou não, se vai ser invertido ou não, se houve uma mudança na ideia, na constatação. Mas eu acho que sim, a gente tá vendo então o inferno dentro do Ordem Paranormal sendo moldado e se criado a partir da violência dos jogadores. E onde que cai o Kerberos nessa história, tá? O Kerberos, pra mim, tem um lado interessante que foi mais algumas pessoas que acabaram jogando essa ideia ali nas plataformas, no Twitter, que eu postei bem cedinho quando eu vi aquele inferno daquele jeito se construindo. Eu já postei a página ali pro pessoal poder olhar e teorizar. E algumas pessoas falaram sobre a possibilidade do Kerberos nascer do Kibungo. Isso eu achei sensacional. Porque o Kibungo, ele já é um protetor daquele local. E se ele se tornar um protetor maior,
se moldando, praticamente ali se tornando uma nova criatura e o próprio Kibungo comece a se tornar o Kerberos. E eu achei bem legal por causa que a área se intensificando paranormalmente, a criatura paranormal também pode se intensificar. Então a gente pode ver o nascimento da criatura Kibungo se tornando o Kerberos. E por mais que o Kerberos em si, não quero dar spoilers desse episódio, mas vocês podem teorizar com base nisso. O Kerberos é responsável por cuidar de algo. Então ele pode estar cuidando de alguma coisa dentro desse local, mantendo alguma coisa protegida, protegendo o próprio sino. A gente não entende o porquê o Kibungo tá lá. Qual é a questão? O Kibungo realmente ele é super forte, se moldou nesse local a partir de anos e anos de matança. Então anos e anos de matança fez um zumbi de sangue começar a evoluir até se tornar o grande Kibungo de 3 metros. Por que ele não pode evoluir mais ainda? Ok, se for esse o caso. E se ele tá ali responsável por cuidar de algo, do próprio sino, talvez, por que ele não pode evoluir mais ainda? Tornar uma criatura ainda mais perigosa e agressiva. Então, eu gosto muito dessa ideia. A gente também fala do Kerberos há anos. E é o mais legal dessa temporada. É que por mais que ela esteja surpreendendo com várias coisas interessantes, assim, 90% da teoria do pessoal, na época que viu a capa da spin-off, está ficando correta, né? Uma temporada de sangue envolvendo o diabo, que poderia ter um Battle Royale, que a gente teria a volta de um personagem já antigo de Ordem, me segurando pra não dar spoiler, e coisas do tipo, a gente ter talvez a aparição de Kibungo, a chegada do inferno, e agora a gente tá vendo a temporada se construindo para essas possibilidades. Isso estão me chamando bastante as atenções ali, e eu tô ficando bem empolgado com isso. Os transtornados também, que a gente já falava há tempo, e mesmo assim a temporada vem surpreendendo bastante com as suas aparições, com as suas questões, com o seu ritmo, com as suas surpresas como os killers, e tá bem legal. Há outras citações aqui no livro também sobre a questão do Kerberos, tá, gente? Ou do inferno. Duas na página do Kerberos, como eu disse, uma falando que ele é o guardião, outra falando que é o inferno. E temos também aqui na página dos transtornados, mas aqui tá mais, eu acho, falando num sentido figurativo, né? Porque acho que ela fala que os transtornados ficam nessa tortura, canibalismo, dentro de seu inferno, né? Então, dentro do inferno dos transtornados. Então, creio eu que isso aqui é mais figurativo, essa palavra inferno, do que a gente vê em os outros momentos. E também temos o aniquilação sendo citado, né? Também há uma grande teoria de que essa criatura possa aparecer. Lembrando, gente, não tô falando que eles vão matar o Kerberos, lutar contra o Kerberos, matar o Aniquilação. Isso pra ficha atual dos personagens é impossível, tá? Mas também tem a questão do Aniquilação, que um dos nomes deles, né, além de a besta do Apocalipse, é o dragão do inferno, a Aniquilação, tá? Então, esta criatura, há uma possibilidade, eu acho que menor dela aparecer. Eu acho que o Kerberos, com a teoria das pessoas de que ele possa nascer a partir do Kibungo, é mais interessante. Eu acho que tem mais base do que falar algo. A aniquilação vai aparecer, mas talvez ele possa vir, possa ter algum portal se abrindo, alguma coisa que possa ser invocado e traga essa criatura, tá? Ou até mesmo a gente possa vir pro inferno e ele estar lá dentro do inferno, mas não necessariamente ele aparecer e se manifestar no nosso mundo, tá? Então, acho que é isso, essa é a visão aqui que eu queria falar rapidamente, relembrar para vocês que não lembravam mais sobre a teoria do inferno, e para quem nunca tinha ouvido falar, agora ouvir sobre essa possibilidade e também ver toda essa questão de estar se formando ali aquela espécie de inferno a partir das matanças dos jogadores dentro dessa área, né? Dos jogadores dos outros times e tudo mais. Então, ficamos por aqui, lembrando, quadrinho de morais para todos aí que estão participando do canal como membros, seja um grão-mestre, mestre ou aprendiz, está muito legal mesmo ter esse quadrinho aqui no final, mostrando vocês, e tem bastante vaga, então se torne um membro também, olha ali, clique em aderir e dá uma olhada só nas coisas que você pode receber, caso você adquira, então dá uma olhada. Então, falou, falei tanto então, aqui falou com vocês, falou Suzu Senado, e